Graça e paz, aqui é o pastor Igor Marçal, você está no Café com Palavra e nós estamos aqui trabalhando os ensinamentos do Sermão do Monte de Jesus e alguns ensinamentos que ele nos dá ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e 6. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a prática das obras de justiça, da caridade. Então, fica com a gente e vamos entender o que Jesus pensa sobre isso. Vamos lá. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus, pastor Zait. Vamos entender assim um pouquinho das coisas que Jesus está ensinando aqui na continuação desses princípios. O primeiro, ele nos vai falar aí, nos versos 1 a 4. Guardai-vos de fazer a vossa caridade, obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por essa razão, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixe tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então quer dizer que acabou aquela ideia de tirar selfie na hora de fazer trabalho como morador de rua, pastor Zait? É isso mesmo? Pois é. Agora ficou difícil, né? Pra dizer que querem só aparecer, né? Ficar legal na foto, né? E aí, hein? É forte, né? É. Interessante esse princípio de Jesus aqui nos falando sobre a maneira certa de fazer as coisas. É preocupante. Uma das coisas que eu vejo hoje, que é um dos princípios que vai ser tratado aqui, que me assusta muito, é que hoje parece que tudo que se faz, as pessoas querem fazer marketing em cima disso, né? Querem fazer publicidade, né? Querem fazer daquilo que elas realizam para Deus uma maneira de gerar publicidade. Vamos lá, pastor. Até onde esse tipo de ação ela se torna uma publicidade com o objetivo de aparecer? E até onde isso pode ser visto como uma ferramenta de evangelização, de fazer com que esse tipo de ação se torne um mecanismo de alcançar pessoas? O que você pensa sobre isso aí? Qual que é o seu pensamento? Eu vejo que as obras, né, que fazemos, que as pessoas fazem, assim, se ela for dar uma publicidade, né, para prestar contas, né? Olha, nós estamos distribuindo tantas cestas, aqui foi prestar contas para a igreja, no caso. Prestar contas para a igreja, para quem contribuiu. Para quem contribuiu. Né? Vocês contribuíram para essa causa, né? Tá lá. Chegou, tá aqui a prova, né? Sim. Tantas pessoas receberam, né? Vocês podem comprovar isso aí, né? Nas fotos, nos relatos, né? Entendi. Dessa forma, eu não vejo que há nenhum problema, né? Uhum. Agora, se for nessa questão de querer transparecer, né, que agora eu tô sendo legalzinho, né, tô fazendo bem aqui para as pessoas, só com aquela estratégia de publicidade, às vezes tem um fim ali, né, de querer ganhar alguma coisa em cima daquilo que ele está fazendo, usar, né, aquilo ali como para ganhar mais fundos. E no meio daquela arrecadação ali tem uma comissão, ou então uma publicidade pessoal, né? Entendi. A pessoa se autopromover, autopromoção, aquilo ali vira uma plataforma para algo que ela quer projetar, atingir, mais pessoas, ou, né? Às vezes é por puro ego mesmo, só quer promover a sua imagem,
ou às vezes visa alguma coisa na política, né? Ou tem isso também, né? ou mais fiéis para sua igreja, alguma coisa dessa forma aí é problemático. É verdade, tem isso aí também, né? O grande ponto aqui é esse, né? Jesus utiliza essa frase, né? Serem vistos por eles, né? Pelos homens, né? Fazer as suas obras diante dos homens com o fim de ser visto, né? O objetivo de ser visto. Então, assim, o objetivo não é o ato de justiça, o objetivo é ser visto fazendo o ato de justiça, né? Você não foi flagrado, né, fazendo algo espontâneo, você preparou uma montagem para que você fosse registrado fazendo, porque é a diferença, né? Sim. Uma diferença, você é flagrado pelas pessoas fazendo algo e as pessoas glorificam a Deus por isso, e você preparar o cenário para que você atue e a sua atuação seja gravada para que seja usada posteriormente. A questão, quando a gente eu acho que é o mesmo princípio de quando a gente fala sobre a pessoa e o arrependimento, né, de um erro. É diferente quando a pessoa ela é pega fazendo alguma coisa errada e quando ela confessa Sim. que ela fez uma coisa errada, né? Sim. É a diferença gritante. Onde há o arrependimento? É difícil julgar, né? Arrependimento, né? Difícil sim, ele nem deve. Mas de uma forma categórica, alguém que é pego e depois se coloca ali numa condição de tal, não foi o que eu quis fazer, é mais complicado, né? Porque por quanto tempo mais ela iria continuar naquela prática lá até que ela realmente fosse confessar, né? A gente quer aquela questão, isso foi genuíno até que passo, até que ponto? Porque ela não chegou e, vem cá todo mundo, vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo isso aqui. Isso revela um arrependimento mais real, né? Ela está confessando. É diferente da pessoa ir lá e ser pega. E quando ela é pega, ela, não, mas me perdoa, não queria fazer isso. É complicado, né? Sim. Aqui a sensação que eu tenho é a mesma. A pessoa ela é pega fazendo algo, né? Surpreendida fazendo algo. No caso, algo não, os atos de justiça, a prática da caridade, não é? Ou ela preparar um cenário para ela poder fazer aquilo lá. Ou ela mesma, né? Vai lá entregar a cesta básica lá, ou entregar a doação para o morador de rua e tá com o próprio celular aqui fazendo a selfie, entregando, né? Faz cara de coitado aí, vai. A foto é um tipo de, né, Jesus é claro aqui, né, como fazem os hipócritas, né? Olha que palavra dura que Jesus traz sobre esse tipo de perfil, né? Olha aí. Ele diz aqui que faz diante dos outros para serem vistos, né? Então ele não está fazendo para Deus. Ser visto por ele, né? Ele está fazendo realmente com o fim de ser visto, né? Ele não está servindo. Ele quer ser servido, na verdade. Sim. Ele quer atrair as pessoas para servi-lo quando, né, ele atinge um status, né, como usa aí nas redes sociais, né? Tem tantas visualizações, tem tantos seguidores, né? Sim. Então ele é uma pessoa influente, né? Uma pessoa que tem destaque, né? Então, mas às vezes aquilo tudo é só atuação. Então aí ele está chamando as pessoas para si, ele está querendo que as pessoas possível que de alguma forma o seu ego seja inflado, né? Engrandecido. Ele não está chamando a glória para Deus. Mas e aí, pastor? Os fins não justificam os meios? Eita. Será que justifica, pastor? O que você acha? Afinal, está sendo feito lá o ato de justiça, lá, a caridade. O que você acha?
São aquelas bondades que você tem que ficar esperto, né? Tem muitas entidades aí que promovem o bem. Sim. Né? Mas, tanto evangélicas, espíritas, católicas, qualquer outro tipo de religião. Mas você tem que ver qual é a intenção, né? A intenção realmente por trás daquilo, não é porque somente porque está gerando um benefício aparente ali que tá certo. Tá certo, que tá seguindo os princípios de Deus, que tudo que eles vão falar, que eles vão anunciar, é trazer uma pessoa para Deus. Sim. Aí é onde tem aquele perigo do humanismo, né? Você mistura algo bom no meio do bolo ali, né? Mas pode haver o fermento ali, a heresia no meio, as falsas doutrinas. Então tem que estar muito atento com isso. Eu tenho assim, um ponto sobre esses aspectos aí. Por exemplo, vamos focar, eu vou focar aqui bem no ponto da questão que é o assunto aqui, caridade, né? Trabalho de ato de justiça e tudo mais. Ok, a pessoa vai lá, levou as cestas básicas lá, levou as roupas, levou o alimento, fez lá e tal. E assim, primeiro passo, as pessoas estão sendo alimentadas, né? Ok, né? O serviço está sendo feito. Então, para o necessitado, para a pessoa que está lá na ponta da lança, lá que precisa daquele negócio, ela está sendo suprida de alguma maneira, né? Ok, né? Agora, esse é um ponto, né? Assim, para quem entende a necessidade das pessoas, cara, eu tô nem aí se o cara tá fazendo pra vanglória dele, pra autopromoção dele ou não, ou tá fazendo, vamos lá, são 3 motivações, né? Faz o que não tem nada a ver com religião, ele tá fazendo ou talvez até tenha, né? Mas assim, ele tá fazendo para sua própria promoção, ele tá fazendo para ganhar crédito, para ganhar visualização, para ganhar credibilidade, certo? O outro talvez faz pelo aspecto da religião no sentido de salvação. As boas obras vão me salvar, né? Eu vou fazer aqui boas obras porque boas obras, a caridade vai me garantir a salvação. E outro faz por causa da questão do entendimento dos atos de justiça, entendimento de que isso manifesta a glória de Deus, manifesta o amor de Deus, manifesta a justiça de Deus, é uma maneira de trazer, de pregar, né? De pregar, olha, Deus se preocupa e Ele me enviou para poder trazer o alimento, certo? Resguardar as motivações, que é um outro aspecto, de certa maneira, cara, chegou lá, né? É igual Jesus, os discípulos, Senhor, repreende aquele pessoal ali, ó, eles estão falando em teu nome. Ele falou, deixa falar, né? Não importa. O próprio Paulo diz, né? Algumas pessoas pregam por inveja. Que preguem, que preguem, porque por que ele está dizendo isso? A mensagem está chegando. Agora, esse cara vai ser avaliado depois. Mas a mensagem tá indo, que ela vá, que ela chegue, que resolva lá, né? Esse é um ponto, né? Por que eu tô dizendo isso? Eu quero que as pessoas parem de fazer? De maneira nenhuma. Continua fazendo. Você tá querendo se promover ou tá querendo achar que isso vai te salvar? Cara, não para não, por favor, porque tem muita gente com fome, tem muita gente que precisa, tem muita gente necessitada. Quer fazer? Faça. E quanto mais fizer, melhor. Muita gente necessitada. Quanto mais você faz, mais você percebe que ainda tem muito chão para andar. Agora, vamos passar pro outro lado da conversa, que é quem está fazendo. Que é quem Jesus está trabalhando aqui, a palavra, né? Aí entra um outro ponto. Essa pessoa que faz por autopromoção é chamado por Jesus por hipócrita. A pessoa que está fazendo com o objetivo de receber glória dos homens, né? Ele está dizendo, já recebeu o seu galardão, né? Então aí vamos lá. A gente quem que eu tô dizendo? A pessoa que tá querendo fazer isso pela motivação 3 que eu disse, que é de manifestar a justiça de Deus, de pregar a palavra através de um ato de justiça, que é de levar assim, o amor de Deus e o cuidado de Deus através de levar ali o mantimento e tal. Quem quer fazer isso com o seu coração alinhado em querer manifestar o reino e a glória de Jesus,
ele tem que fugir desse lugar de autopromoção. Ele tem que fugir desse lugar de querer fazer as coisas o tempo inteiro para poder ficar divulgando na rede social. A minha preocupação exacerbada em querer tirar e registrar tudo que se faz no que se tange à prática da justiça. O cara não consegue entregar uma cesta básica sem tirar uma foto e postar na rede social. Não tem a ver com prestação de relatório, tem a ver com colocar lá, eu estou fazendo, eu levei cesta básica, eu doei um cobertor, eu visitei tal lugar. Essa necessidade de estar se propagando tudo isso, se você está querendo fazer, porque para ter o seu coração reto com Deus, você está indo pelo lugar errado. Essa questão que é uma coisa que a gente tem que se importar, né? Com certeza. Os bens favorecidos, né? É um papel da igreja atuar nessa questão social. Sim. Né? Nessa frente aí. O próprio Jesus, ele alimentou as multidões, né? E ele disse para os discípulos naquele momento ali, olha, os discípulos chegam com a demanda para ele, né? Olha, esse pessoal aí tá aqui há muito tempo, né? Vai passar fome. E aí o que Jesus responde, né? O que vocês têm, né? Então a gente tem que procurar ter alguma coisa. E atuar na questão da fé, do milagre mesmo, né? Romanos 14 vai dizer que tudo que é feito, que nós não fazemos por fé, é pecado. Sim. Então, se não é feito, aquela questão da fé, né, que o senhor pontuou num dos episódios passados, tem que ser feito com fé, né, evidenciando a nossa fé em Cristo, no seu reino, né, na base das profecias do milênio, sobre a eternidade. Sim. Né, do nosso lugar, né, nesse reino. Então a nossa fé, a nossa convicção pura nisso é que nos motiva a atuarmos como governo de Cristo nessa questão social. Né? Não estamos atuando em nome próprio, não estamos atuando porque eu sou bonzinho, eu sou caridoso, né? E nem porque o Jesus aqui está falando da questão do fazer a obra e compara com a recompensa, né? Sim. Ele fala, se você fez para se promover, você já tem a sua recompensa aí. Pronto. Já ganhou. Então ele está dizendo, não é para esperar a recompensa agora, porque está ligado ao reino. Sim. Tá ligado a quando ele vier implantar o seu reino e a eternidade. Os galardões. Os galardões. Então a gente tem que ampliar a nossa visão nessa questão, né? Nós estamos fazendo aqui, mas como representante do reino. Sim. Trazendo o reino ao conhecimento daquela pessoa. A pessoa tem que entender, eu estou sendo beneficiada por quem? Pelo reino de Deus. É isso aí. Não é pela igreja A, pelo ministro B, não. É pelo reino de Deus. É Deus, através do seu reino, que está operando aquela ação de misericórdia naquela situação. Cuidado, né? Isso. E assim, deixar claro o que é importante. Por exemplo, eu vejo que muitas vezes a pessoa ela está bem intencionada em alguns aspectos, né? No sentido de quê? De alguma forma querer levar uma mensagem, levar um recado. Aí vai lá, faz o vídeo, faz a foto no trabalho de ação social e tá bem intencionada, né? Tem esse caso, tá bem intencionada. Eu quero projetar isso, eu quero alcançar resultados, eu quero chegar em mais gente, eu quero e tal, levar a mensagem. O que eu teria para poder falar sobre isso daí, para a gente poder, de alguma maneira, até aconselhar, né? Por exemplo, nós estamos aqui num vídeo, produzindo material para a internet, produzindo material para o YouTube. O que a gente quer? É lógico que a gente quer chegar mais e mais e mais longe, que mais pessoas assistam, que mais pessoas vejam, que mais pessoas sejam alcançadas. Só que eu sempre vou estar em avaliação
para mensurar, para medir se a minha intenção de fazer e chegar está fazendo com que eu negocie os valores e os princípios que norteiam o que eu estou propondo a transmitir. Então, se para chegar aonde eu acho que eu preciso chegar, né, se para chegar mais longe, avançar e etc., eu começo a negociar as coisas, eu começo a querer fazer com que enfim, fazer esse tipo de coisa, o que vai fazer com que isso seja mais apelativo, seja mais alguma coisa que faça com que haja o interesse das pessoas. Vamos trazer aqui, vamos fazer uma matéria apelativa, trazer um morador de rua, fala, meu filho, quanto você sofre, e explorar a fragilidade da pessoa para que promover o meu vídeo. Aí é o que eu estava falando, os fins, né, querendo suprimir os meios. E aí não funciona assim. O fundamento que talvez para a nossa realidade hoje, do que Jesus está falando, trazendo isso para um contexto mais atual, os fins não justificam os meios. Então, o fato de eu querer ir mais longe com a minha mensagem não pode ser maior do que a minha fidelidade aos valores, aos princípios do que eu faço. Então, eu quero que as pessoas se compadeçam com a minha causa. Então, eu vou explorar a pessoa que está sendo ali colocada diante daquela situação de limitação, de escassez. Eu vou explorar aquilo ali, eu vou extrair o máximo que eu tiver, né, do espetáculo daquilo ali, para poder transformar o meu material em um material mais apelativo, para ganhar mais acesso, para ganhar mais views. Eu acho que a pessoa ela se perdeu quando chega nesse ponto. Então você tem que se manter fiel aos princípios, aos valores, tá? E crescendo e ampliando a sua capacidade de alcançar pessoas, mas com esse tipo de moral e ética cristã, fundamentada na palavra. É aqui que a gente às vezes acaba vendo que algumas pessoas começam a se perder. Aí é onde eu falei, né? Os fins começam a justificar os meios. Eu vou chegar mais longe, eu quero levar a mensagem. Na verdade, talvez quando a pessoa começa a chegar nesse ponto de começar a negociar os princípios, a mensagem talvez ficou até irrelevante, né? O que ela, na verdade, talvez está escondendo ali é um orgulhozinho lá dentro, né? Não, pastor? Uma vaidadezinha? Sim, né? Lá no fundo. Já tá sendo recompensativo na questão da promoção própria, né? Então, perde a essência, né? Não pode perder a essência, aquele primeiro amor, porque muitas pessoas começam até atuando bem, né? Certo, fazendo começa bem, né? Mas depois desvirtua e não pode desencaminhar. Tem que continuar fiel ao princípio da palavra. Ter paciência, esperar, as coisas acontecem, né? Se for da vontade do Senhor que aconteça, tem que ter paciência. Exatamente. Perseverança. Então, e às vezes assim, ajudar as pessoas nessa perspectiva do reino, né? Entra a questão da fé, né? Da convicção que nós temos em Cristo Jesus, daquilo que nós temos que realizar para o reino de Deus. Não é uma questão só de a pessoa está passando a necessidade e aí eu vou para todo canto que tiver uma necessidade. Porque se você pensar dessa forma, você não consegue proclamar o reino. Você está sendo somente uma assistencialista. Assistencialista. Né? Agora, quando você tem aquela mira mesmo focada, dada pelo padrão do que o reino de Deus vai direcionar, né? O resultado é diferente. Tá? Você não quer dizer que
as pessoas vão ser salvas, vão ser alcançadas. Não, mas a mensagem vai ser Passada proclamada. também, né? Ela vai ser anunciada. O reino de Deus ele vai se tornar visível, factível para aquelas pessoas. Sim. Né? Então, mas tem que ter uma direção de Deus. Né? Não tem que ser promovido só porque eu encontrei um campo, uma área onde tem uma necessidade. Uhum. Porque nós vamos ter várias áreas na sociedade Sempre vão existir, sempre né? vão existir. O próprio Jesus falou, olha, os pobres sempre Estarão convosco. Vocês. Né? Então, assim, tem que ter uma direção. Jesus não curou todos os paralíticos da sua época, todos os enfermos, né? Ele curou grande parte, mas ele sempre era direcionado pelo Espírito para onde ele ia. O Espírito direcionava. Nessas ações, a gente tem que estar direcionado pelo Espírito. É aí que a gente pode começar a se perder, né, no processo. É onde nós nos tornamos assim, mais presos dentro da questão religiosa, né? E não na direção profética do Espírito para o nosso tempo, para a nossa época. E a gente tem que estar atento a isso, né? Porque a gente pode estar fazendo coisas boas, mas sem estar atingindo o propósito. Sem estar atingindo o propósito. É verdade. Verdade. É interessante isso, né? Olha essa frase, né? Estar fazendo coisas boas, mas sem atingir o propósito. Porque é o diferenciado dos atos de justiça pro assistencialismo. Sim. O assistencialismo visa o produto final é o mesmo, assistir o necessitado, só que a recompensa do assistencialismo, ela é egóica. Vou fazer para me sentir bem comigo mesmo, ou vou fazer porque eu acho que isso vai me salvar, né? Ou vou fazer para me promover. Né? Aí, quando a gente entra para o ato de justiça, o produto final é o mesmo, assistir o necessitado. Só que o que eu quero com isso é levar o reino de Deus, é propagar o reino de Deus, né? É alcançar uma recompensa na eternidade. E aí, se eu quero fazer para esse fim, eu tenho que seguir os princípios da palavra. Porque se eu não seguir os princípios da palavra, eu vou fazer a coisa boa, mas eu não vou alcançar o resultado. Né? E a gente tem muitas situações em que a gente vai chamar nossa atenção, né? De pessoas vulneráveis, de pessoas passando necessidade, né? E a gente sabe que não consegue alcançar todo mundo. Sim. Então é por isso que a gente precisa mesmo ter um direcionamento de Deus. Um foco, né? A gente precisa ouvir a voz de Deus. Mas como assim? Eu tô vendo a pessoa necessitada, eu tô vendo a pessoa aflita. Tudo bem, se você tem naquele momento como ajudar, faça, né? Você não vai deixar. Agora, se você vê que é uma demanda que está além da sua necessidade naquele momento, mas você se sente, né, movido para que acione outras pessoas, né, para que gere uma logística, não vamos fazer uma ação ali e tal. Então, essa ação coordenada aí, ela precisa de um direcionamento de Deus, né? Precisa mesmo porque ela tem que ter uma ligação lá à nossa ação, né? Ela não pode somente partir de uma condição de que é só ajudar o outro, é só ajudar o próximo, né? Tem que estar ligada à estrutura divina, à estrutura do céu. Sim. Né? A gente tem que mover nessa direção, dentro dessa estrutura. Porque senão a gente vai ser tendencioso a querer uma autopromoção. Né? E até às vezes a gente vai ficar frustrado. Cara, ninguém me reconhece. Olha o tanto de coisa que eu faço. Vai reivindicar, né? Isso. Vai reivindicar.
né? E aí, às vezes, poxa, agora eu tô passando necessidade e ninguém olha para mim. Olha para mim, vai começar a reivindicar o seu direito, né? Eu fiz, né? Agora eu quero a recompensa, né? Quero a contrapartida agora, do jeito que eu acho que eu tenho que ter. É perigoso isso aí. É perigoso. Até na questão do nosso dízimo, nossas ofertas. Também. Eu entreguei o dízimo lá, né? Isso aqui vai para as obras sociais, vai para os missionários e tal. E agora, sim? Eu também preciso. Cadê minha parte? Cadê minha parte? Não que Deus não vai olhar, mas a gente passa por situações adversas, né? A aparência é uma coisa, né? A realidade é outra coisa. Muito bem. Ficamos por aqui então nesse vídeo. A gente continua o Sermão do Monte, os ensinos de Jesus. No próximo vídeo a gente se vê lá. Em nome de Jesus. A paz.